Fala galera, mais um Corintiano Pod começando com vocês. Mais um aqui, uma resenha fantástica, cheio de informação, cheio de história. Uma história riquíssima que hoje a gente vai trazer para vocês aqui. Poxa, é um cara sensacional. Sempre que a gente foi conversar com ele, nos recebeu muito, muito bem. Sempre bateu um papo, já nos encontramos algumas vezes. E sempre foi uma conversa muito tranquila. Agradeço demais o senhor estar aqui, seu Eli, primeiro vice-presidente do Corinthians, mas a vice-presidente agora, mas já foi bastante coisa, sua história é riquíssima. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por me proporcionar esse momento de estar conversando com alguém com tanta história que tem dentro do Corinthians como o senhor. Obrigado. Primeiro, boa tarde à nação corintiana. É uma honra também estar aqui falando do Corinthians, sempre é um prazer. Se tem uma coisa que a gente fica contente é falar do Corinthians. O Corinthians ele mexe muito com a gente, né? Não resta a menor dúvida. Esses dias até de troca de técnico, tudo, e a gente entrando, buscando informação, pergunta para um, para outro, entra nos sites, tudo para saber. E porque mexe demais com a gente o dia a dia do Corinthians, né? Sempre mexeu, né? É emoção, é coração. É verdade. É tudo. Corinthians é tudo. Então, eu que convivo o Corinthians há muitos anos, já sofri, já tive alegria. Então, o Corinthians, na realidade, se eu olhar direitinho, é mais minha vida do que outra coisa. Né? Que legal. Seu Eli, então, aproveitando, conta pra gente lá do comecinho do senhor, como que começou a sua história com o Corinthians, sendo corintiano, e depois sua entrada no clube como sócio, e daí vai. Por incrível que pareça, eu achava que eu era corintiano, criança, jogando futebol, pelada na rua, descalço. E eu, Corinthians, molecão. E o primeiro jogo que eu fui assistir, que eu fui para o Pacaembu, Corinthians e Portuguesa em 51. E o Corinthians perdeu de 7-3. 7-3? 10 gols do jogo. Caramba. Porque nós fomos campeões em 51. Uhum. O Corinthians foi campeão. E eu fui achando que o Corinthians ia ganhar. Menino de tudo, 10 anos de idade. Aí o Corinthians perde. Eu saio chorando do Pacaembu. Nossa, o Corinthians perdeu. Aí o meu tio era já diretor do Corinthians. Uhum. E aí, futebol é assim mesmo, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, mas nós vamos ser campeões. E eu não me conformava que tinha perdido o jogo. E foi o primeiro jogo na minha vida que eu fui no Pacaembu. E daí para frente, eu fui em alguns, claro, com a idade que eu tinha, 10 anos, alguém tinha que me levar. Uhum. Quando alguém me levava, eu ia. Mas eu assisti vários jogos, vários campeonatos, mesmo que em 51, o final de 51 eu assisti, o final de 52 eu assisti. 54 não, eu não estava em São Paulo, foi nas férias, foi janeiro. Uhum. Eu não me lembro se 52 foi janeiro, mas eu estava no Pacaembu contra o São Paulo, nós ganhamos de 2-1, estavam perdendo de 1-0, e nós viramos esse jogo. E aí, daí para frente, é a vida do Corinthians, e entrei de sócio no Corinthians em 59. 59. Daí foi como patrimonial e depois, em 62, comprei um título remido, qual sou remido até hoje. Uhum. Que legal. E o senhor comentou, então, que o seu tio já era diretor do Corinthians. Então, a história ela vem mais de trás ainda, já há bastante tempo. O meu tio era diretor de patrimônio. Tá. Ele primeiro foi conselheiro com o Alfredo Inácio Trindade. Uhum. Ele era conselheiro. Quando foi nas eleições de 59, ele participou. E quando derrubaram o Trindade, ganhou as eleições ao Vicente Mateus. Uhum. Ele era conselheiro, naquela época, conselheiro que votava, não era o associado como é hoje. Uhum. E ele, como conselheiro, votou no Vicente Mateus. E em 61,
ele passou para o lado do Vadielu, e aí ele passou a ser diretor de patrimônio do Corinthians. Certo. Mas antes disso ele já era conselheiro, ajudava com a diretoria com Alfredo Inácio Trindade. Aí o senhor entrou de sócio em 59. Isso. E aí lá então começou a sua caminhada dentro do Corinthians propriamente dito ali, né? Exatamente. Claro que já acompanhava estádio, tudo. Não, aí já ia quase todos os jogos. Todos os jogos. Aí já era maior de idade, já podia ir em jogos, eu não precisava de alguém me levar. Já dava para se virar. Eu morava na Penha, era difícil ir até o Pacaembu. Ah, então o senhor é da Zona Leste e aí para ir a Pacaembu era mais difícil, mas até o clube era mais tranquilo, então, né? Do clube eu ia direto. O clube eu ia direto. Que bom. Eu era sócio, frequentava as piscinas do clube. Então, na realidade, as piscinas foram com o Vadielu, que antes disso não tinha piscina o Corinthians, né? Quem construiu foi Começou com o Alfredo Inácio Trindade. Tá. Que antes era o Rio Tietê lá, que a turma nadava. Eu não nadei lá, não, mas o pessoal nadava lá. Meu tempo já era a piscina, era essa que existe hoje, a Olímpica. Nós não tínhamos as outras, certo. Tinha a Olímpica, e eu nadava na piscina Olímpica. Esse parque aquático do jeito que ele está hoje, quem que fez? Foi na época do Alíbio, na administração? Não, começou com o Vadielu. Começou, na realidade, com o Alfredo Inácio Trindade, aquela primeira piscina olímpica. Certo. Depois o Vadielu fez o balneário, como é que é o nome dele também, que foi depois Que foi depois do Vadielu? Quem foi? Não, foi depois do Martinez, foi em 87. 87 era o Vicente Mateus de volta. Não. O Vicente Mateus voltou em 87, foi 85. Tá. Foi 85. Puxa, fugiu o nome dele. Ele construiu a piscina de ondas. Ah, então essa piscina de onda ela já é antiga, não é algo recente. Não, é 87, eu acho. Nossa. Foi inaugurada. Que legal. Que legal. Não imaginava isso. Eu achava que era algo mais novo, mais recente, assim, anos 2000, alguma coisa assim. Não. Ela é mais antiga. Mais antiga. Valdemar Pires. Depois do Valdemar Pires, quem foi também? Também não lembro de cabeça. Depois do Valdemar Pires. E aí teve toda... Que ele ganhou essas eleições, foi 2 anos só. Ele foi 85, 87. 85, 87, vamos ver aqui agora. Meu Deus, fugiu o nome dele. Não tem problema, a gente já vê aqui agora. É o Páscoa. Páscoa. E aí ele que deu essa revolucionada Isso. lá no Parque Aquático. Então, E tá aí lindo. depois vieram outros que fizeram as piscinas aquecidas. E aí foram Que legal. outros presidentes que trabalharam. E aí o senhor frequentava lá o clube, Parque Aquático, tudo, e dia a dia no Corinthians, tudo. Como começou, quando o senhor começou a ter uma participação mais efetiva? A primeira vez que, trabalhando efetivamente dentro do Corinthians, foi em 67, como conselheiro quadrienal. Que foi até essa carteirinha que o senhor me mostrou. Isso. Ela está meia gasta. Eu até tinha o cabelo preto na época. Olha aí. Carteirinha. Isso é muita história, gente. Até hoje, a carteirinha de 67, como conselheiro guardada, isso é fantástico. O senhor participou de uma revolução do Corinthians, assim, né? A gente pode dizer, desde lá de tão atrás, tanta evolução, o senhor participou de muita coisa. Então, a primeira eleição que eu participei foi essa, 67, como conselheiro. Foi com o Vadielu. Depois participei de 71, que nós o Vadi perdeu as eleições e eu era do grupo Vadi na época. Foi o Martinez que ganhou essas eleições. Aí depois eu dei uma parada, casei, criança, então aí deu uma paradinha e voltei em 87 com o Vicente Mateus. Certo. Aí eu fui diretor de futebol amador em 87, tem até carteirinha. Tem a carteirinha também, que legal. Aí já era com o Vicente Mateus.
então. Isso foi em 97. Essa aqui é de 98. Olha aqui, mas 98 também. Essa foi de Diretor de 93. futebol amador, 98, uma geração maravilhosa que Aqui, subiu. essa daqui, 87 e 89. 87, 89, olha aqui. Vicente Matheus, a assinatura dele. Isso. É muita história, gente. Cara, que fantástico. Pra gente que gosta tanto do Corinthians, conhecer mais essa história, assim, puxa vida, e que o senhor participou ativamente de tudo isso, é fantástico. Dessa carteirinha aqui, geração de 98, subiu muita gente boa, muita gente boa. Ué, 98... Kleber, Edu, Isso. Mariano, eles até vieram aqui. Nossa, Silvinho. o Silvinho também. Uma geração fantástica, muito jogador bom. Silvinho. E aí o senhor então voltou com o Vicente Matheus, já participando das categorias de base. E depois, como que o senhor continuou? Como que foi? Na realidade, eu trabalhei de diretor de futebol amador de 87 até 91. Até 91. Isso. Conquistamos o Brasileiro de 90. E como que era trabalhar com o Vicente Matheus ali? Era difícil. Era viu? difícil? Era difícil. Para você pedir alguma coisa para o futebol amador não era fácil. Meu Deus do céu, vou contar até uma história interessante. Nós fomos jogar contra o Novo Horizontino. E em Barreto, acho que é Barreto, ele foi homenageado. E ele foi junto com a delegação, teve uma homenagem, o jogo foi no domingo e no sábado foi essa homenagem. E a gente jogava o aspirante, depois do jogo a gente voltava para São Paulo, o profissional continuava. Uhum. Mas não era Barreto, era uma outra cidade, que agora eu não consigo lembrar o nome. Mas bem, antes de ir. E aí a gente voltava, parava na estrada, almoçavam, porque o time não almoçava para poder jogar 1h da tarde. Sim. Almoçava só depois do jogo. Só depois do jogo. A gente parava e almoçávamos lá numa churrascaria e eu assinava como diretor e vinha embora para São Paulo. Aí, quando foi segunda-feira, eu estou lá no clube à tarde. Naquela época, eu não sei se lembram, mas tinha os alto-falantes no Bar da Torre. Sei. E aí, chamava o pessoal pelo alto-falante. Alô, senhor Eli, do Departamento de Futebol Amador, por favor, comparecer à presidência. Caramba, eu ir para a presidência, fazer o quê lá? Aí chamaram 2 vezes, eu estava na minha sala, onde é o mini ginásio, era a sala do futebol amador antigamente. Aí eu vou na sala, ele está lá me esperando. Eu cheguei lá, pode entrar, o seu Vicente está esperando. Eu entrei, aí ele puxa da gaveta um papel, onde está a minha assinatura. Uhum. E ele diz aí para mim assim, Eli, esses meninos como é que pode tomar caipirinha? Eu falei, como assim, seu Vicente? Está aqui, ó, eu estou pagando. Quem que assinou? Eu olhei, eu que assinei. E essas 2 caipirinhas, quem é? Aí eu olhei, dei risada. Falei, seu Vicente, as 2 caipirinhas, quem tomou foi o senhor, foi no sábado. Caramba, não acredito. Aí ele vira para mim e falou, é mesmo? Eu falei, é mesmo, seu Vicente. Não foram os meninos que tomaram. Tomou. Foi o senhor que tomou. Então tá bom. Aí põe na gaveta. Não teve problema. Tudo bem. Pô, mas se fosse os meninos aproveitando também, que era tudo jovem, não podia. Tudo menino menos de 20. Como é que pode tomar caipirinha? E na hora eu até fiquei pensando, caramba, quem é que tomou caipirinha? Eu vou assinar sem ninguém tomar caipirinha. Mas era ele que tinha tomado. Ele gostava de tomar caipirinha. Ele gostava?
Gostava. Ele tomou duas, não gostava. Tranquilo. Era duas caipirinhas que ele tomou no sábado na churrascaria. Mas eu que assinei. Então, essa foi uma passagem interessante. Mas ele olhava. Você vê os detalhes, sim, né? Sim. Ele assinou, pagou, mas foi ver o que tinha consumido. O que tinha consumido. Que legal. E então, por isso que ele era linha dura, porque ele ia ali nos detalhezinhos olhar. E para pedir aumento para os meninos? Nossa Senhora! Você chegava na sala dele e falava, seu Vicente, precisamos dar um aumento para os meninos. Ele falava, eles precisam pagar recibo. Pô, seu Vicente, não é mais esse tempo, tem que pagar recibo. Olha, para conseguir, na época, um salário mínimo, hoje chama sub-20, na época a gente chamava de juniores, foi difícil. Para convencer ele que tem que pagar um salário mínimo. Mas ele era assim, ele fazia isso pelo clube. Claro. Que não é uma crítica. Mas consegui. Era outra época, né? Mas eu consegui. Na época, consegui um salário mínimo para os juniores. Era bastante. Que era sub-20, meio salário para os juvenis, que era sub-17, e um quarto de salário mínimo para os infantis, que era sub-15. Nossa. Que era um feito heróico, né? Porque já era difícil de tirar. Nossa Senhora! A gente, para treinar, não tinha bola. Então, ia no profissional pegar as bolas que sobravam lá. Mas nessa época o profissional treinava na fazendinha? Parque São Jorge, isso. No Parque São Jorge tinha o terrão lá atrás. Onde a gente treinava era o terrão. Certo. E a gente ia buscar bola com eles lá. Ia ver o que estava lá. A sobra era nossa. Outro fato interessante e é divertido até. A gente contar essas passagens, a gente lembrar é bom. A Federação Paulista de Futebol exigia bola nova. Só que o amador não tinha bola nova. A gente pegava o que sobrava do profissional. Então, na época, o roupeiro nosso era o alemão. Esse trabalhou muito tempo conosco. Ele fala para mim, seu Eli, não tem bola nova. Pinta a bola. Aí a gente pintava a bola de branco. Então, o juiz olhava, não é possível. Mas era a bola que a gente jogava. Não era bola ruim, era bola que tinha sido usada pelo profissional, 1, 2 treinos, sei lá. Mas não era nova. Sim. E a federação exigia a bola. Para jogar tinha que ser nova. Aí pintava, dava uma garibada. Pintava de branco, as bolas eram brancas na época, então pintava de branco. Manda pro jogo. E vamos embora. Que engraçado. E as camisas eram sempre as mesmas, lavava, voltava a usar, não tem cada jogo um jogo de camisa. Naquela época as camisas demoravam um tempão para... Precisava começar a rasgar para pedir outra. Acho que até do profissional não era tão fácil assim. Não era também. Hoje em dia, acho que são 2 jogos. Hoje... Chega 2 jogos de uniforme por cada jogo. Tudo. 2 ou 3, não sei. Antigamente era mais difícil. Era muito mais difícil. Hoje está bem mais fácil, mais tranquilo para trabalhar. Tem centro de treinamento. Lá não tinha. O futebol amador era o terrão. E a gente tinha lá dentro o vestiário, tinha fazia o físico, tem parte de academia, era pequena, mas tinha. Mas era pouca coisa, não tinha muita coisa, não. O senhor acha que essa evolução mudou um pouco nossos jogadores? Porque antigamente as nossas safras a cada ano, não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro em si, né? A gente fazia 4, 5 seleções ali que dava fácil para jogar uma Copa do Mundo, de tanto jogador bom que tinha. O senhor acha que essa rapaziada, antigamente, o campo cheio de buraco, tudo, não aprendia mais o domínio da bola, essas coisas, e também a dar um pouco mais de valor? O que o senhor acha? Não é isso que está acontecendo. Na minha opinião, tá? Isso, cada um tem uma opinião, eu tenho a minha formada. Eu acho que o futebol brasileiro, o que está acontecendo, os meninos saem muito cedo do Brasil. Os grandes jogadores, os bons jogadores estão na Europa. Sim.
Só que eles se adaptaram ao futebol europeu. Ao europeu, não é o futebol brasileiro. Eles jogam o que joga na Europa. Eles vão muito novo e acaba se adaptando. Se adaptando ao que é o futebol europeu. Então, ele não tem um estilo do futebol brasileiro. Ele começa aqui, mas se adapta ao futebol europeu. Eu acho que o grande problema nosso é mais esse. Acaba exportando... O menino muito novo, os bons jogadores saem, só que eles se adaptam ao futebol europeu e vêm com o futebol europeu. Então, quando a gente disputa uma Copa do Mundo, estamos de igual para igual. Porque o futebol desse menino passou a ser como o futebol europeu e o outro lado é futebol europeu. Então, nós disputamos de igual para igual. Mudou o nosso estilo de futebol, de jogo. Entendi. Essa é a opinião minha, tá? Não sou o dono da verdade, mas é o que eu acho. Não, mas Eu acho que tem certa razão. nós tínhamos que proteger um pouquinho mais a seleção brasileira. Estamos falando em termos de seleção brasileira. Tivesse alguma lei, sei lá, uma regra, não vou falar nem lei, vamos pôr uma regra, 50% tem que ser jogador que joga aqui no Brasil. E os outros 50% pode ser de fora. Porque hoje, se você olhar as convocações, 90% é jogador europeu. Que joga aqui é 10%. Então, esse tipo de jogador que vem para disputar a nossa seleção, na realidade, ele vem com estilo europeu. E eu acho que se estivéssemos meio a meio, a gente mesclava melhor o nosso futebol, digo, o futebol brasileiro autêntico. Entendo. E aqui também eu acho que a gente, até como clube, é muito desprotegido da diferença financeira que tem a Europa, né? De vir aqui, pegar os meninos cada vez mais novos e o clube muitas vezes não tem como segurar, é complicado, né? Até porque hoje em dia vários estão saindo menor de idade e o menino ainda que é menor não tem um contrato, né? Ainda com o clube. Falando de termos financeiros, não tem como nós, futebol brasileiro, disputar com o futebol europeu. Primeiro que eles falam em euro, em dólar, em libra. Nós temos que falar em real. Então, não tem como disputar. Segundo, os clubes também não... Nem todos os clubes estão bem financeiramente. Isso é contra os que estão bem financeiramente. O resto todo mundo deve. Então, se você contratar um jogador bom, você tem que pagar. Então, você aumenta a tua dívida. Então, você fica numa dúvida cruel. O dirigente fica numa dúvida cruel de um clube grande. Se contrata, aumenta a dívida. Se vende, melhora a dívida, mas também o time dele não é o ideal. É um problema do futebol brasileiro. Porque a disputa ela é desigual. O europeu conosco é desigual. Os nossos salários são altos pro nível brasileiro. Brasileiro Altíssimo, nossa, é alto. Altíssimo. Só que se você não pagar, você não tem esse atleta. Se você for colocar, bom, eu vou pôr o meu limite de pagamento é X, só que os outros pagam X mais Y, você está morto. Vai tentar equiparar de alguma forma para poder ser atrativo. Esse é um dos motivos que os jogadores saem. E antigamente, quando o senhor era técnico de base, que foi nessa época do Vicente Matheus, os times europeus não tinham, acho que não tinham todo esse poder econômico, né? E a gente também, a rapaziada demorava mais para sair, né? Naquela época. Mas a lei era outra. A lei era outra. A lei era outra. Porque o jogador, quando terminava o contrato, ele não tinha o passe dele. Não era dele o passe. Era do clube. Certo. Então, ele não estava liberado para ir embora. Então, mesmo que o contrato dele tivesse acabado, ou se algum outro time quisesse pegar ele para jogar, ia ter que pagar para o clube. Tinha que pagar para o clube. Então, era mais dificultoso para ele sair do clube. Então, quando você fazia na base algum jogador, você sabia que esse jogador era do clube.
O clube ficou Hoje bastante não. protegido. Hoje não, hoje não tem proteção. Hoje tem a lei do atleta de formação, que você tem 5%, se não me engano, mas depois de vendido, mas não, antes não. O jogador era o atleta era do clube. Fala para mim, era melhor ou era pior? Para o clube era melhor, claro. Para o atleta era pior. Pior. Mas eu acho que deveria haver um meio termo. Certo. Nem para o clube, nem para o atleta. Porque quem se beneficiou com isso? Analisa friamente. O empresário. Hoje, o empresário é o que manda. Antigamente, o empresário não tinha esse poder que tem hoje. Nenhum. Nenhum. Eu não digo também, vamos chegar ao extremo, só o clube ter o comando, o direito. Claro. Mas deveria ser meio a meio, que assim pelo menos o clube também iria se beneficiar do trabalho que ele faz na base. Porque pouca gente sabe, mas qualquer time grande, eu só posso falar do Corinthians, cada jogador custa um bom dinheiro para o Corinthians. Para manter um jogador da base, Por o 8, Corinthians é 10, um investimento grande. Mantém um jogador, mas aí a gente falando de uma categoria, nós estamos falando de uns 30, 35 jogadores, né? Não, você tem que falar em termos de 90, 90. porque você tem a manutenção de infantil, juvenil e juniores, que é sub-15, sub-17, sub-20. Isso. Isso para não falar se tiver sub-23. Se você tem, em cada departamento, você tem que ter 30 atletas. Então, nós temos 90 atletas. Quanto custa isso para o clube por mês? Para manter eles por tantos anos, né? Exatamente. Porque o que acaba acontecendo é que consegue vender um ou outro, que até essa é a carreira do jogador, né? Não são todos que, infelizmente, acabam parando pelo caminho. Alguns, né? Infelizmente, acabam pelo caminho. Não são todos que dão certo. Então, aquele que você vai vender para uma cifra alta é um ou outro, né? Mas... Eu costumava dizer o seguinte, quando eu trabalhei no futebol amador, eu fazia reunião com os meninos e eu falava para eles assim, gente, vamos estudar. Vocês são 30 que estão aqui, mas provavelmente só 3 vão para o profissional. Os outros 27 vão trabalhar tudo no futebol, de interior, ganhar pouco. Então, estudem. E eu passo isso para o futebol profissional. Se sobe 3, quanto nós temos de retorno? Se você conseguir vender, você vai ter um bom retorno, como tivemos esse ano. Sim. Mas você pode subir os 3 e não dá nada também, se você não conseguir vender. Acontece. Então, o investimento, ele não tem retorno. Por isso que eu acho que a lei tinha que mudar. Mas eu acho que vai ser difícil isso aí acontecer. Né? Que hoje em dia esses empresários têm muita força, né? Põe força nisso. Né? Põe. É muita grana, muita... É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E aí, então, depois do que o senhor foi diretor amador lá, até 91, 92? Eu fui até 97. Até 97, Que eu saí, voltei em 93. Então. Não. Eu saí e voltei em 93 com o Alberto Dualib. Certo. Com o Alberto Dualib, nós fomos campeão da Taça São Paulo em 95, que eu era o diretor-geral. E eu saí em 97 do futebol amador. E aí, depois o senhor já foi pro profissional, não? Não. Aí que eu fui pro Core. Eu fui pro Core, que eu fiquei 8 anos no Core. Legal. Então foi em 99. Fiquei em 99 até 2007. Então o senhor ficou um bom tempo também diretor de base na época do Alib também, então. Também. E como é que era lidar com ele? Era mais fácil do que com o Vicente? Muito mais fácil, né? Porque o tempo mudou o tempo, já era outra época, ele já pensava também mais no futebol amador, era mais fácil de conversar.
Não é que era mais fácil de conversar. Ele entendia. E ele também devia ter mais facilidades também, por ter, acho que tinha mais patrocinador. E aí já começava a ter patrocinador, e na época do seu Vicente não tinha patrocinador. As épocas eram diferentes, então a facilidade também foi diferente. Eu tive mais facilidade com o seu Alberto do que com o seu Vicente Mateus. Hoje em dia eu imagino até que as fabricantes de bola, por exemplo, que devem mandar as bolas. Manda a bola, manda a camisa. Hoje não tem esse problema de vão pintar a bola. O clube não precisa ficar tirando do bolso. Né? As próprias fabricantes acabam mandando, né? Tem a cota, né? Ah, tem a cota. Tem a cota. Ah, legal. Então, tem problema. Esses problemas, graças a Deus, não tem mais. Porque era difícil, viu? Era muito difícil. Nós não tínhamos nem campo para jogar. Para jogar era a fazendinha. Quando podia jogar. Que se o profissional fosse treinar lá, não podíamos jogar lá. Então, era difícil. Era difícil. Tínhamos que arrumar campo para jogar. Aí depois, então, aí o senhor entrou no Core. E qual que é o papel do Core para o nosso telespectador ficar sabendo melhor? Como que era? O Core o nome já diz, né? Conselho de Orientação. Então, no Core a gente orientava o que a diretoria tinha que fazer. Então, vinha os balanços, então você orientava se estava de acordo, se não estava de acordo. Algumas decisões importantes dentro do clube eram tomadas também dentro do Core. O Core ele é meio que um conselho do conselho. Ele é conselho da presidência. Da presidência. Isso. Tá. Não é do conselho deliberativo. Tá. Ele é conselho... Então é um grupo de conselheiros que tem uma certa proximidade com a presidência. E aí deve fazer essa transição de informação. Pega com a presidência aqui e traz para o conselho também? Na realidade, a presidência leva para o Core, tá, a diretoria, ou mais especificamente o diretor financeiro. Tá. O Core analisa a prova e aí passa a sugestão para o Conselho Deliberativo, dizendo que foi aprovado por unanimidade ou por X número de conselheiros. É uma orientação para o Conselho Deliberativo. Certo, entendi. Então também é meio que ali um órgão fiscalizador também. Então, fiscalizador. Vai ver... Porque nós temos no nosso estatuto um item que tem um determinado número. Para você vender um atleta ou contratar um atleta, acima daquele número lá, você precisa do aval do Core. Entendi. É um fiscalizador também. Ele vai fiscalizar algumas ações que a presidência... Financeiras, né? Financeira. Isso. Que faz. Entendi. Legal. Bom saber disso. E aí depois, então, o senhor estava no Core e sempre ali conselheiro. O senhor é conselheiro vitalício? Hoje? Desde 2002. Desde 2002. Isso. Legal. E aí, então, depois acabou entrando na diretoria de futebol. Em 2008. 2008. 2008. Em 2005, nós começamos um trabalho de renovação e transparência. Foi quando montou a chapa, então, em 2005? Nós montamos a chapa em 2007. Tá. Em 2005, nós começamos um trabalho. Era primeiro jantar nosso. Fui eu, Mário Gobi, André Luiz, Andrés e o Calil. Nós começamos a renovação e transparência, esses 5. Certo. E ganhamos, em 2007, os 100 conselheiros quadrenais da época. Que foi uma luta que ninguém acreditava, que era também impossível de depois até ganhar a presidência, que nós ganhamos com o Andrés. Porque como é que era feito como é que era feito o conselho na época? Na época eram 200 vitalícios, e eu era um dos vitalícios, e eram 200
quadrenais, 100 eleitos e 100 indicados pela presidência. Na época, o seu Alberto tinha praticamente todo o conselho vitalício na mão, que era o grupo indicado, ou então por ele e por Vadielu, a maioria. Os 100 que ele indicou, e nós temos os 100 ganhos eleitos em 2007. E nós conseguimos reverter. Deve ter tido muita conversa, muito... Olha, foi um baita do trabalho. Muito trabalho. Você imagina, você tem que... você tem 100 e você tem 300 contra. Vamos tirar desses 300 dos vitalícios que tivessem 50 a favor, vai. Certo. Mas 150 era contra. Então você tem 150 mais 100, são 250 contra 150. Então nós tínhamos que reverter esse número e conseguimos. E o Andrés foi eleito em 2007. Ele foi primeiro eleito para aquele mandato tampão. Tampão, exatamente. E depois teve acho que foi em 2009 teve a eleição. a primeira eleição que os sócios puderam votar para o presidente. Eleição direta, Exatamente. que a gente chama lá. Isso. E aí, em 2008, o senhor foi diretor de futebol. Em 2008 fui diretor de futebol. O Mário era o diretor-geral. Acho que na época chamava de vice-presidente de futebol profissional. Certo. Eu e o Nenê eram os diretores adjuntos de futebol profissional. Foi onde veio o Mano trabalhar conosco. Foi a nossa retomada ali, né? Que nós caímos em 2007. Caímos em 2007 e começamos o novo trabalho todo. Começo um trabalho em 2008 com o Mano Menezes, que começou esse trabalho conosco na época. Que ali foi a nossa virada ali, né? Caímos, foi horrível, mas subimos também numa baita campanha na Série B, né? Vários contratados daqueles ficaram para 2009, onde ganhamos títulos também. Como é que foi participar dessa... O senhor que já tinha participado tanto lá atrás de várias conquistas e tudo, como que foi participar dessa virada que a gente deu a volta por cima em 2008? Olha, foi um trabalho bem planejado. Aliás, eu costumo dizer que o Mano Menezes teve um trabalho muito bom em termos de planejamento e escolha de atletas para formar o time. Ele montou um time novo praticamente em 2008. Se você pegar o time de 2007 e pegar o 2008, você vai ver que mudou praticamente todos. Ficou o goleiro, acho que continuou, se não me engano. Felipe, o Felipe ficou. Ficaram alguns garotos da base ali que estavam subindo, como o Dentinho, Lulinha, né? Mas não foi, isso, jogaram pouco, jogaram um pouquinho em 2007, pouco, muito pouco. Esses ficou o Coelho, que era o lateral direito, mas o resto, eu estou querendo lembrar quais outros atletas que ficaram, porque ele trouxe na época o Chicão para zagueiro, Isso. o William para quarto zagueiro, o André Santos para lateral esquerdo, o Alessandro de volante. Foi mesmo. E o Herrera de centroavante. O Herrera, verdade. E acho que o Moraes, o Christian também. O Christian veio... Christian veio depois. Ele veio depois? Veio em 2010. 2009. Não, 9. O Christian veio em 2009. Mas o Elias já veio em 2008. Jogou a Série B, né? Não. Não? Não. Veio depois também? Quem veio foi o Douglas. Douglas, nosso meio-campo, Douglas. E eu lembro que foi uma baita campanha, né? Que o Corinthians fez. Então, vendo os nomes, você vê que praticamente houve uma renovação total. Nossa, dos titulares, acho que só o Felipe. Só o Felipe. O único. O resto, tudo foi um trabalho dele, da comissão. Que também o Everton Ribeiro também estava nesse time. Ah, o Everton da base também, né? Era da base. Verdade. Como que era trabalhar com o Mano Menezes, que hoje é nosso novo técnico? Eu gostei muito de trabalhar com o Mano, porque o Mano é um cara franco. Certo. Ele fala o que tem que falar para você ou para os atletas.
ele não fala por trás, ele é direto, é objetivo. E eu gosto eu gosto do trabalho dele porque ele faz isso e o jogador confia nele porque ele fala para o jogador o que ele acha, o que ele não acha. Isso para o atleta é importante. Porque não adianta você falar por trás do atleta, tem que falar na frente dele o que você acha dele. E ele faz isso. E ele faz um trabalho de planejamento muito bom. E você vê, ele montou esse time de 2008. Se eu olhar o trabalho dele, a gente olhando, você vê, ele começou em 2008, saiu em 2010. Em 2009, nós fomos campeão da Copa do Brasil. E do Paulista invicto também. E do Paulista. 2010, ele foi para a Seleção Brasileira. 2011, o Tite assumiu. Só que o time que estava montado, ele continuou com ele e foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro em 2011, campeão da Libertadores em 2012 e campeão do mundo em 2012. E campeão da Recopa em 2012. Nós vendemos os jogadores, muitos deles, em 2013. Em 2014 voltou o Mano e montou um outro time. Precisou de uma outra reformulação. Isso. 2015 veio o Tite. Campeão. Com aquele time feito em Exatamente. 2014. Então, ele foi campeão em 2015. É verdade. Então, esse negócio de reformular elenco, ele... Eu acho... Eu sou amigo dele, então eu falar do Mano, eu sou amigo do Tite também. Sim, sim. Aqui eu estou falando bem do Mano, como falaria bem do Tite, porque o trabalho dos dois são bons. Sim, ótimo. Eu não estou querendo aqui criticar um em prol do outro, pelo contrário. Eu acho que o trabalho dos dois são muito... Os dois, na minha opinião, em termos de futebol brasileiro, um dos dois melhores técnicos, que eu acho. Tanto o Mano quanto o Tite. Agora... O estilo de um é diferente do outro. Acho que o Tite é mais paizão, né? Tite, para agrupar o pessoal, paizão dos atletas, isso aí é com o Tite. Então, fora isso daí, é um baita técnico também. Né? Pô, sabe não vamos esquecer disso. Claro. Tite é um senhor técnico. Agora... Hoje nós estamos com o Mano. É isso aí. Eu quero que ele se dê muito bem novamente no clube e sejamos campeões com ele. É isso aí. Daí a Sul-Americana, quem sabe ele vai ser campeão da Sul-Americana. Mano, seja campeão da Sul-Americana, amigo. Estamos precisando, traz pra gente. E aí, foi uma baita reformulação. O senhor participou em 2008. Em 2009 o senhor já saiu ou continuou? Não, eu saí. Aí saiu. Eu fui, aí em 2009 fui passar a ser secretário-geral. Secretário-geral. O que faz o secretário-geral? A gente acompanha o presidente, faz as atas das reuniões. Tá. E todo o agendamento da presidência é do secretário-geral. Tudo ele. Então, ele deve levar muito... O secretário-geral deve levar muitas demandas para o presidente. Chega através dele, ele dá uma filtrada e... Exatamente. Primeiro passa pelo secretário e depois passa para o presidente. Às vezes a gente conversa em comum, né? Sim. Presidente, nós temos isso aí. O que o senhor quer fazer? Isso aqui, não, isso aqui não dá. E a gente faz o agendamento. Essa é a função do secretário. Legal. Fora as atas, né? Sim, sim. Aí, esse foi 2009, né? E depois, que o senhor ainda voltou, eu acho, para a diretoria de futebol com o Mário Gobi ou foi vice-presidente dele? Não. Aí eu fui secretário-geral com o Andrés, que terminou 2000... Ele ficou até 2010. 2011. 11, verdade. 11. 2011. Em 2012... Veio o Mário Gobi. Veio o Mário Gobi e eu fui vice-presidente. Certo. Aí eu trabalhei de 2012 até 2015 como vice-presidente com o Mário Gobi. Então o senhor participou ativamente das nossas conquistas da Libertadores, Mundial e Recopa. Sim. Também. A Libertadores, eu praticamente fui em todos os jogos.
Eu chefiei a delegação toda vez que era no exterior, era eu que chefiava. O Mário ficava aqui. Certo. A não ser o jogo contra o Boca, o Mário foi, na Argentina. Mas os outros, era eu que chefiava a delegação. Então, aquela Libertadores, o senhor estava super próximo ali do grupo, tudo. Sim, sim. Participei, inclusive, quando fomos para o Japão, eu fui junto com a delegação. Quem foi chefiando foi o Mário. Certo. O presidente era o chefe da delegação. E eu fui junto com a delegação. E como que era o clima ali de 2012? Porque, pô, a gente tava ali, nunca tinha ganho, era uma pressão danada, cada Libertadores que vinha, né? Aquela pressão para ganhar, tudo. Como que era o clima? Então, dentro do grupo não tinha clima tinha essa pesado. pressão. Não tinha clima pesado. Aham. O Tite, é isso que eu falei, que o Tite é bom nisso aí. Absorvia tudo. Só o pessoal ia leve. Então, jogavam. E tem uma passagem minha com o Tite. Nós empatamos com o Boca na semifinal. Não sei se está lembrando disso aí. Em 2012, primeiro jogo lá na Argentina. Na final. Foi 1-1. Isso, certo. Gol do Romarinho. Aí nós voltamos pro hotel. Aí eu falei, ô Tite, estava eu, Tite, Mário e o preparador físico, como é que é o nome dele? Fábio, né? O Marcegiano. Fábio. Aí eu falei, pô, vamos tomar uma cerveja, vamos relaxar um pouco, caramba. Jogo tenso, vamos tomar cerveja. Aí pedi um balde com uma cerveja e ficamos bebendo. E nós chegamos, era 1h da manhã, né, no hotel. Aí, quando deu 2h, 2h30, sei lá, eu estou sentado, na minha frente está o Tite, eu estava sentado do lado de cá, ele levantou. Ele me dá um abraço, nós empatamos o jogo. Falei, pô, Tite, só agora que você percebeu? Ele falou, não, só agora que caiu a ficha, estava tenso até agora. Né? Estava tenso até agora. Imagino. Então, isso aí levou 3 horas e ele, aquele clima. Ele, 3 horas da manhã, empatamos o jogo. Porque trazer a decisão para cá com aquele time que a gente tinha, com aquela atmosfera do Pacaembu, era a vitória ali. E o time do Boca era bom também. Vamos dar valor também a eles, porque aí nós valorizamos também os nossos. Claro. Porque o nosso time era bom, mas o deles também era. Conseguimos um empate lá, não foi tão fácil. Foi jogar no Bombonera é muito difícil. É difícil. E nós tiramos um empate lá. Com um golaço do Romarinho, que ninguém esperava nada dele, né? Cara. Aliás, o Tite que me disse isso aqui. Quando o Romarinho entrou, eu falava, chuta. E ele deu a cavadinha. Eu fechei o olho, quando vi era gol. Caramba, ali foi... Todo mundo... Acho que qualquer outro jogador teria dado um bicão. Pois dele ele entrou, deu uma cavadinha. A impressão é que nem ele sabia onde ele estava, o Romarinho. Sei lá, viu? Caramba, a tranquilidade dele é incrível. Muito. Né? Acho que era o segundo ou terceiro jogo dele pelo Corinthians, por aí, alguma coisa assim. Mas ele não estava nem aí. Eu acho que ele estava pensando que estava jogando na várzea. Meu Deus. Ainda bem, porque aí ele fez aquele golaço, porque senão, se ele tivesse dado conta de onde estava... Para ele, era um jogo normal. E quando ganhou a Libertadores? Então, quando nós ganhamos a Libertadores, foi uma confusão desgraçada. Eu não consegui entrar no vestiário, você acredita? Não conseguiu. Não consegui, é uma confusão. No Pacaembu tinha aquelas escadas para você descer, para ir para o vestiário. E como é que passa lá? Não passava, eu estava assistindo na arquibancada. Eu não fui eu não consegui ir. Eu voltei, peguei o carro e vim embora. Caramba, não conseguiu participar lá da festa com eles? Não consegui. Não acredito, olha, puxa vida. Porque isso foi uma loucura mesmo. Põe loucura nisso. Nossa. E aí, para o Mundial, a gente vai lá, aliás, o último campeão
A gente estava até falando de futebol europeu, né? Comparando com o nosso futebol, o último campeão mundial da Sul-América, sul-americano é a gente, né? Sim. Como que foi? Mas começou aqui no aeroporto de Congonhas. Congonhas, De Guarulhos. Viracopos. Viracopos não, Guarulhos. Guarulhos. O senhor estava na delegação. Eu estava no e ônibus. A torcida foi acompanhando. Eu estava no ônibus da delegação. Quando chegou uma hora que o ônibus não andava, a torcida fechou. Nós descemos do ônibus todos, a comissão técnica e os jogadores desceram do ônibus. Cumprimentamos o pessoal, agradecemos, para eles poderem abrir passagem para a gente poder ir pegar o voo para ir para Nós fomos para Dubai. Fez escala lá, então? Não, nós ficamos um dia lá em Dubai. Um dia. Ficamos um dia em Dubai. Aí, e a torcida queria gritar, ver o jogador, incentivar. Foi um negócio de doido. Eu nunca vi um negócio desse aqui, meu Deus do céu. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não é possível. É só essa torcida que faz isso. O aeroporto parecia a arquibancada do Pacaembu. Só a torcida do Corinthians para fazer demais isso. Aquilo. Foi demais. E a invasão lá também, né? Sim, aí quando nós chegamos no Japão, aí teve um treino, só fazer um treino e liberaram para a torcida. Eu olhei assim, lotado de gente, falei, meu Deus do céu. Estamos no Japão mesmo? Estamos no Japão? Eu até perguntei na época, estava o Mário do meu lado, falei, Mário, olha quanta gente aí assistindo o jogo, meu Deus do céu, treino. Falei, Lotado de corintiano. Lotado. E no jantar que a FIFA deu, eles não acreditavam que nós íamos levar 30 mil pessoas. Que o estádio parecia que a gente estava no Pacaembu. Estava em casa. Estava em casa. Então, mais um jogo que não sentiu ali. Além do Tite conseguir absorver toda essa pressão, estava em casa. Então, o Tite foi... Você fala, afinal... Vamos dar o trabalho do Tite. Vou falar do trabalho do Tite. Jogou o Chelsea. Nós jogamos, ganhamos de 1-0. Não lembro o nome do time. Aquele do... Al-Ahly. Do Egito, né? Al-Hilal. Nós ganhamos de 1-0. Al-Ahly. Al-Ahly. E se não me engano, no dia seguinte jogou o Chelsea. E ele foi assistir esse jogo. Um frio. Dava um cobertor para a gente assistir esse... Eu não fui. Por que eu não fui? Eu era para ir. Eles foram fazer o treino, do treino foram direto para o estádio. E eu ia direto para o estádio, eu estava no hotel. O Duílio era diretor de futebol profissional na época. Ele me ligou, falou, Eli, não vem, está muito frio. Fica aí na televisão, estava passando o jogo do Chelsea. E eu fiquei. Eu não fui para o treino, não. Não fui para o jogo. Aí quando vieram para o hotel, eu vi o Tite conversando com os auxiliares dele. Aí eu fui dar uma orelhada, ver o que é que eles estavam falando, né? E eu vi que ele estava falando que ele não sabia se jogava com o Douglas, se jogava com o Romarinho ou se jogava com o Jorge Henrique. Ele falou, não, porque o lateral esquerdo... conversa deles, daí eu de longe escutando, né? Que eles achavam que o lateral esquerdo descia. E tirou o Douglas, ele pôs o Jorge Henrique. Afinal, foi com o Jorge Henrique. Foi mesmo. O primeiro jogo tinha sido com o Douglas. Com o Douglas. Que é para o lateral esquerdo que descia, ele fazia a marcação lá. Então, isso que eu estou falando. Ele viu isso daí no jogo. E ele fechou o lado e nós fomos campeões. Mas tem que dar valor também ao trabalho dele. Com certeza. De todos ali envolvidos, né? Os jogadores, então, nem se fala. O elenco coeso, com vontade de ganhar.
E ali, por exemplo, o Sheik, tinha um pessoal que gostava de uma balada e tudo, mas a gente via eles em campo muito comprometido. A gente é um time que corria muito, se entregava demais, muito raçudo. É mesmo? Dentro do hotel, naquela semana que nós ficamos semana, 10 dias, não lembro bem. Não teve balada, não teve nada. Ninguém saiu do hotel, viu? Super concentrado. Super concentrados. Eles estavam querendo tirar o título de campeões mundiais. Trabalharam, os jogadores trabalharam afinco, treinaram. Teve jogador que não queria nem se machucar para poder jogar. Tava com medo até de treinar muito forte porque queria ir para o jogo, né? Exatamente. Fora de um jogo a vontade que eles tinham para ganhar aquele jogo lá, para serem campeões, era muito grande e eles tiveram o êxito também. Graças a Deus, né? E depois, campeão, aí o senhor conseguiu entrar no vestiário. Eu estava junto com a delegação, aí não tinha como, né? E eu fui. Dessa vez não ficou de fora. Mesmo porque eu estava assistindo o jogo junto com o presidente, eu e o Mário Gobi. Aí nós fomos, fui eu e ele juntos, não iam prender o presidente, né? Aí nós fomos juntos, aí entramos no campo. Aí entrou no campo. Entramos no campo. Então, aí acho que dali do campo deu para ver a dimensão do tamanho da Fiel. Nossa, eu olhei assim, olhava só corintiano. Falei, meu Deus do céu, que coisa de doido. Que torcida é essa? Nossa. Não tem. Foi fantástico mesmo. Não teve outra movimentação de torcida e desse tamanho e não vai ter. Não acredito que tenha. Poderá ter. Se a gente for para a Sul-Americana, poderá ter novamente. Acho até que o estádio vai ficar pequeno lá. Lá é 30 mil pessoas, então. né? Não sei se vai dar, não. Mas tem uma passagem no Japão que é muito boa também. O Tite, ele tem... Antes do jogo, um dia antes, ele vai na igreja rezar. Certo. Todo jogo ele faz isso. E aí, ele, vamos rezar. Mas onde é que tem igreja aqui? Lá é tudo budista, né? Achamos uma igreja, mas era num prédio, no segundo andar. Eu falei, eu não sei quem foi que achou também. Falei, Tite, tem uma igreja aí, mas é segundo andar. Vamos embora. Aí nós fomos para a igreja. Era uma sala. O tamanho dessa sala aqui, mais ou menos. Era a igreja. Aí nós entramos para rezar. E quando a gente estava rezando, entra um padre, claro, japonês, e diz assim, vai, Corinthians! Eu falei, que beleza. Já tinha aprendido até ele, já tinha pego já. Exatamente. Não acredito, caramba, cara, puxa. E aí, aquela festa toda e a volta, porque a volta aqui também teve o desfile, o carro de bombeiro, tudo. Como é que foi a volta? No avião, acho que a festa começou ali. Bom, começar que eu não dormi. Não dormiu? Não dormi, porque nós tínhamos que sair 5 horas da manhã para pegar o voo em Tóquio, para vir para cá, direto para São Paulo. Então, eu não consegui dormir no avião. Porque é aquela agitação, então você não dorme. Quando chegamos aqui, desfile, Tiaguinho cantando no caminhão. No caminhão. Se não me engano, até choveu um pouco na época, no dia. Mas, e a torcida toda gritando. Foi uma loucura total. Eu cheguei na minha casa 4 horas da tarde, cansado, esgotado, sem dormir. Eu já estava, acho que, 30 e tantas horas sem dormir. Nossa. Eu acordei no outro dia, acho que era tarde. E acho que tão cansado que estava. Que tinha acontecido, né? Foi maravilhoso. Foi. Puxa. Esperamos viver isso novamente. Porque, se Deus quiser, vamos ser. A gente está no céu, né, cara? Quando acontece isso, parece que a gente está nas nuvens, né? Não, você começa a relembrar
Meu Deus Foi do céu. delicioso. Eu lembro também certinho do meu dia, como que foi. Começou às 2h da manhã, e porque o jogo era cedinho. Nossa, como Acho foi que foi 8 delicioso. horas da manhã aqui, né? Puxa. Foi delicioso esse dia, cara. Foi. Nossa, inesquecível mesmo. E aí depois, o Mário Gobi, ele ainda continua até 2013. 2014, janeiro de 2015, o Roberto foi eleito. O Roberto foi eleito. O senhor acompanhou a vice-presidência, então, até a saída do Mário Gobi. Exatamente. Que aí veio o Roberto eleito. Exatamente. E aí o senhor teve mais algum cargo ali, né, nessa época do Roberto? Ficou só Não, com o Roberto eu não tive cargo. Tá. Em janeiro, quando nós fomos para Orlando fazer a pré-temporada, que já foi o Tite contratado, que saiu o Mano. Teve a Florida Cup, né? Isso. E eu fui chefiando a delegação nessa época. Certo. Mas depois assumiu, acho que em fevereiro, assumiu o Roberto. Uhum. Os 3 anos do Roberto, eu fui como conselheiro vitalício. Tava como conselheiro. E depois teve o Andrés volta, né? Isso, Depois- 2018. Depois que o Andrés volta, o senhor como é que foi? Eu, Fica à vontade, quer atender? Pode ficar à vontade. não, tudo bem. Aí voltei para secretário-geral. Tá. Eu estava viajando, eu estava na Jordânia. Aí toca o telefone, olha no celular, André Sanches. Nossa, André Sanches. Já foi eleito presidente, o que ele quer, né? Eu atendi. Oi, fala, irmão, quer? Pô, onde você está? Eu estou estou aqui na Jordânia passeando. Mas o que você vai fazer nesse fim de mundo? Andrés, eu estou passeando. Quando é que você volta? No fim do mês estou aí. Então você vem aqui. Aí tá bom, quando chegar no Brasil, eu vou aí na tua sala. E eu fui. Mas não tinha nem ideia do que ele queria, o que não queria. Ele nem adiantou ainda. Não adiantou. Não. Ele só falou para ir na sala dele. Aí eu fui na sala dele, entrei lá. Aí você vai ser meu secretário-geral. Vai bom, Andrés. Você quer? Pode assumir. Falei, não. Semana que vem eu venho para assumir, hoje não. E aí fiquei mais 3 anos como secretário-geral da gestão do Andrés. Aí depois veio essa gestão do Ilho, em que o senhor é o vice-presidente. Exatamente. Eu queria que o senhor explicasse essa rotina que o senhor tem de vice-presidente. Já teve antes, porque já teve a passagem antes com o Mário Gobi, né? Mas como que é a sua rotina, a rotina hoje de um vice-presidente? Porque muita gente acha que o vice-presidente escolhe também, é técnico, tudo, mas tem toda uma separação das coisas, né? Sim. Como que é a rotina hoje? O vice-presidente, no estatuto já diz, ele só tem comando na ausência do presidente. Certo. Ou então que o presidente delegue. Uhum. Eu não costumo participar sem ser chamado, porque eu não quero atrapalhar também. Mas o Duílio, às vezes, me liga, ele, o que você acha disso, o que você acha daquilo? A gente conversa, troca ideia. E, na maioria das vezes, o Duílio aceita a minha opinião, outra vez diverge. Normal. Isso é normal. Claro, claro. Mas Eli, eu nunca quis participar dentro do futebol profissional, porque eu acho que vou atrapalhar mais do que vou ajudar. Tá. A não ser que eu seja chamado para tal. Você me chamar, Eli, vem para cá, vem me ajudar. Não tem problema. Eu estou aqui para servir o Corinthians. Claro, claro. Então, aí sim. Mas se não, o Duílio que comanda, ele é o presidente. Havia o diretor de futebol profissional, que era o Roberto, na época. Hoje não está. Mas eu deixo... Fica tudo na mão da presidência. Uhum. Da presidência e da equipe técnica do futebol. A comissão técnica também, claro. Deles. E a sua rotina? O senhor vai lá no clube de manhã,
Hoje a gente vê o Duílio muito no CT já há algum tempo, né? Muito próximo do time ali. Ele é muito próximo, né? Eu acho isso bem legal. E o que passa ali pelo senhor? Se tem alguma demanda do clube, se alguém, por exemplo, quer falar com o presidente, ou se alguém se machuca dentro do clube, isso acaba passando para o vice-presidente também ou não? Não, machucar não. Isso aí não. Mas, por exemplo, precisa de alguma reforma dentro do clube. O diretor do departamento vem falar com a gente, porque o presidente não está. Ele não vai até o CT mesmo, porque o presidente está pensando em outras coisas. Né? No futebol profissional. Então, as outras diretorias vão falar com a gente. O meu departamento está precisando disso. E aí a vice-presidência participa, vai falar com o presidente, ou vai falar com o engenheiro para resolver o problema. Então, a gente resolve esses problemas dentro do clube. E aí às vezes, alguém que quer falar com o presidente não está. A gente atende. Se for alguma coisa que a gente possa resolver, a gente resolve. Se não, eu vou falar com o presidente e depois para ele. Certo. O senhor acha que atualmente a gente está no momento ali, acho que na época, no final do Dualib foi difícil, mas o senhor acha também que esse nosso momento político hoje no clube está complicado? Se você analisar friamente, está sendo feita uma gestão muito boa pelo Duílio. Não, eu sou suspeito para falar porque eu defendo bastante ele. O pessoal bate bastante em mim aqui, mas eu defendo bastante essa gestão. Não é fácil você administrar uma dívida que o Corinthians tem. Basta falar que nós pagamos de juros 100 milhões. Você com 100 milhões, no lugar de pagar juros, quantos atletas você traria para o Corinthians? E bom. Não é atleta ruim, atleta bom. Então, são coisas que a torcida não vê. Por quê? O torcedor é fanático, o torcedor é emoção, o torcedor é coração. Termos administrativos, olha um pouco, sabe que tem dívida. Pô, tem dívida, mas como administrar a dívida? Não é fácil. E o Duílio, com as duas empresas que ele trouxe para ajudar a administrar, foram muito bem. Duas empresas de ponta, duas empresas internacionais. Trabalhamos direitinho esse ano em termos essa gestão em termos administrativos. Você fala futebol, estamos indo. Perdeu um pênalti, não foi campeão, e por uma fatalidade ali, se você aqui, por um gol de mão do Lucas, não passamos de fase. Se você olhar o jogo contra o Flamengo no Rio, quem merecia ganhar? O Corinthians ali, com certeza. Nós jogamos muito mais que o Flamengo. Nós demos um azar do pênalti. Demos um azar. Bateu na trave para cima. Se bate e entra, o Corinthians era campeão. Mas é que o que eu defendo muito, porque as promessas que foram feitas estão sendo cumpridas. O Duílio, eu lembro perfeitamente, quando ele falava, o meu título vai ser pagar a conta, vai ser pôr a casa em ordem. Ao meu ver, está sendo feito. Está sendo feito. Está sendo feito isso. E como é que é, assim, você que está próximo dele, toda essa pressão em cima dele por causa de título, tudo, mas ao mesmo tempo, do outro lado, ele sabe que ele está andando, está no caminho certo para que as coisas fiquem melhores nos próximos anos. A pressão é grande. Eu não sei como é que ele suporta, mas a pressão é grande. Haja vista que já fizeram o enterro dele, acho que 6, 7 vezes, sei lá. A pressão é muito grande. O torcedor, eu acabei de falar, o torcedor é fanático, o torcedor é emoção, é coração, quer título. Agora, ele tem segurado bem. É um rojão que ele está segurando, viu? Né? Eu não sei se eu tivesse no lugar dele, conseguiria
o que ele está fazendo, porque ele precisa ter coragem, e ele tem coragem para segurar. Ele tem. Olha, eu sou. Até eu falar do Willio, eu sou o vice-presidente dele. Sim, claro. Então, mas é isso que eu acho que ele está trabalhando bem. A gente está no processo eleitoral agora, né? A gestão de vocês ficou até o final de 2023. Sim. Agora, até dezembro, até dia 31 de dezembro, ainda é essa gestão. Como que a gente vê... Eu ainda não... Já parei para tentar pensar como que pode ser feita o planejamento do futebol para os próximos anos, sendo que não se sabe quem será o presidente. Até mesmo se for um presidente de situação, ele pode vir com outros pensamentos, com a filosofia dele e mudar tudo. Como que isso pode ser feito nesse final? Função dessa gestão é fazer o planejamento o melhor possível para o Corinthians. Isso é um ponto que nós não podemos pensar se vai melhorar ou se vai piorar quem vai vir. Nós temos que trabalhar para o Corinthians. Quem ganhar, ele pode seguir, porque o planejamento é bem feito, ou pode mudar. Não dá para você falar o que vai acontecer. Eu posso falar do André, que é meu amigo, o André Luiz é meu amigo, é o meu candidato, eu vou votar no André. Ele apoia todo esse nosso trabalho. Certo. Ele não é contra esse tipo de trabalho. O Augusto eu conheço, tenho amizade, mas eu não tenho intimidade e nem sei o que ele pensa. Se ele vai mudar, se não vai mudar, não sei. Agora, o que nós, Corinthians, gestão do Willio, nossa gestão, nós temos que pensar Corinthians. E como é que faz para trabalhar pensando no Corinthians? Tudo que tiver de bom planejamento, trabalho para o Corinthians. Se o outro vai continuar, é problema dele. Nós saímos de consciência tranquila que fizemos o melhor para o Corinthians. Com certeza. E isso vai ser passado após a eleição para quem ganhar, independente de quem ganhe. Todo o planejamento vai ser apresentado, vai mostrar, falar, nosso planejamento é esse, fizemos isso. E você pode continuar. Isso vai ser passado para, independente de quem, Sim. de quem ganhe. Sim, será assim. Haverá uma reunião, onde haverá a passagem, e quem ganhar, ele vai saber tudo o que está acontecendo dentro do Corinthians. As eleições hoje no Corinthians é em novembro, exatamente por causa disso. Porque como é que eram antigamente as eleições? Não sei se você lembra disso. Eu lembro que era fevereiro ali, mas... Em fevereiro, e no dia seguinte você assumia. Lembro. Você ganhava, vamos pôr, um domingo, na segunda-feira você era o presidente, você estava na cadeira, mas você não estava ao par de nada. Aí você ia começar a saber o que está acontecendo. Já com a temporada em andamento. Exatamente. E hoje não. Hoje, em novembro, fim de novembro, 25 de novembro vão ser as eleições. Ele já, no dia 26, ele já pode se reunir e tomar, ficar ao par do que está acontecendo e o que está sendo planejado. Então, inclusive, isso turma critica muito renovação e transparência. A renovação e transparência fez um trabalho muito bom para o Corinthians. Primeiro, eleições. Hoje ele ganha, as eleições são feitas um mês e pouco antes de assumir. Segundo, quem começou com eleições para presidente do associado? A turma critica, mas não lembra. Quando nós assumimos, quem votava para presidente era o Conselho Deliberativo, não era o associado. O associado passou a ter direito a votar no presidente. A turma não lembra dessas coisas, esquece. Então, tem que valorizar também. Quando assumiu a renovação e a transparência, onde é que o Corinthians treinava?
Era no Parque São Jorge ainda, né? Exatamente. Não tinha CT. Não tinha. Nós acabamos de falar da base, não tinha CT da base. Hoje você tem CT profissional, CT da base. Quem fez? Hoje nós temos uma arena que a turma critica. Criticam porque querem criticar, porque quando não tinha, todo mundo queria a casa. Ah, pô, o Corinthians precisa ter estádio. Hoje tem mas tem uma dívida. Pô, como é que você constrói uma casa e sem dívida? Então, nós tivemos a coragem, eu digo, eu participei, mas na realidade é o André Sanches, de construir uma arena, a arena mais moderna da América Latina, é a nossa. E na gestão de quem foi que fez? Gente, precisa dar valor. Só criticar é muito fácil jogar pedra, mas ver o que foi feito. Ah, vocês estão há 15 anos, sei. Mas e daí que estão há 15 anos? Não é o mesmo presidente, em primeiro lugar. Que nós também tiramos, graças ao trabalho da renovação e transparência, hoje não tem reeleição. Aí você fala, mas é o mesmo grupo. Pode ser o mesmo grupo, só que a cabeça é diferente. E não é culpa de quem está lá, isso é culpa de quem votou. Mas não é o votar. Eles criticam que é continuidade, mas não é continuidade. Se você pega a cabeça do Andrés, é uma maneira de trabalhar, você pega a cabeça do Roberto, é outra, Mário é outra, e o do Willian é outra. Sim. Então não é continuidade. Cada um tem uma maneira de pensar. E quem assume uma presidência no Corinthians, ele tem a caneta. Não adianta você falar, mas o fulano dá o espetáculo dele. Mentira. Ele pode até querer falar, mas quem define, quem assina, quem resolve é o presidente. Então não é continuidade. Continuidade, para mim, é reeleição. E não tem reeleição porque o nosso estatuto não permite. E quem fez isso aí foi também a renovação e transparência. Sobre as chapinhas, que agora tem escolhas das chapinhas, já acho que há 2 ou 3 eleições. Como que o senhor Essa é a terceira. Terceira essa? É. Legal. O que o senhor avalia das chapinhas e o que o senhor acha para frente? Se acha que vai continuar esse modelo ou se vai ter algum modelo de voto individual ou se até mesmo voltar ao antigo? Voltar ao antigo não volta mais. Isso você esquece. As chapinhas têm o seu valor. Às vezes ela é benéfica e às vezes não, porque a política, e aí eu vou entrar numa coisa que eu venho pensando e acho que tem que haver mudança, porque o que acontece? Você ganha, a chapinha ganhou, que eu acho que não vai haver essas mudanças, chapinha não vai mudar, porque quem vai resolver isso é a Assembleia Geral, que é o associado. Tá. E o associado não vai querer voltar para o chapão ou voltar individual, não vai mudar. Tá. Mesmo porque elas estão enraizadas, as chapinhas, elas têm os grupos delas, têm os votos deles. Então, isso não muda. Na minha opinião, isso não muda, esquece. O que tem que acontecer para poder melhorar esse trabalho de eleições, esse trabalho... Toda hora você está pensando em ser reeleito. O cara que é conselheiro, ele quer ser reeleito. Mas o que tem que ser feito? Eu, na minha opinião, tenho que mudar para 4 anos. Eu também acho 3 anos pouco. Por quê? Mas mudar tudo, né? Até o presidente, né? Sim, sim. Eu também sim. acho 3 anos pouco. Por quê? O primeiro ano, você vai ver o que está acontecendo no clube, vai tomar pé das coisas, aqui precisa disso, aqui... Segundo ano você trabalha. No terceiro ano é eleição, não trabalha mais. Você quer trabalhar, mas não te deixam trabalhar, porque a eleição é toda hora, é confusão, é isso, é aquilo. Então, você tem que trabalhar 2 anos para o clube. Estamos falando o que pode beneficiar o clube. Não estou falando, mais 1 ano, que é isso? Não, tem que beneficiar o clube, gente. O presidente tem que trabalhar, tem que produzir para o clube.
E não estou falando em reeleição. Aí, quarto ano, volta tudo outra vez, é eleições. E ano de eleições você não trabalha. É problema atrás de problema. O cara que quer ser reeleito porque ele quer ser conselheiro, ele está lá toda hora pedindo coisas para a chapinha dele. É normal, é normal. Não é crítica. Não, é do jogo. Ele tem que fazer a parte dele. E o presidente, como é que trabalha? Eu também acho que teria que ser 4 anos. Acho 3 pouco. Essa é a minha opinião, tá? E sobre o fiel torcedor votar, o que o senhor acha? Eu acho isso praticamente impossível de acontecer. Já expus minha opinião várias vezes aqui, porque o sócio não vai querer... Eles estão querendo que a pessoa vote para perder poder. O sócio não vai querer isso, eu já falei várias vezes. Acho que até o modelo teria... O Tuma teve aqui, apresentou um modelo legal, que eu até falei, poxa, assim poderíamos pensar. Mas eu acho meio complicado ainda, por enquanto. Fiel torcedor, vamos lá. Ele quer votar para presidente. Não é mais fácil ele ser sócio do Corinthians? Eu falo toda hora, seja sócio. A gente pode, isso também é opinião. O fiel torcedor e sócio do Corinthians terão o mesmo direito. Só que tem que pagar a mesma coisa também. Não é ser... eu sou fiel torcedor, eu pago menos, mas vou ter o mesmo direito do outro que paga mais. O outro frequenta o clube, mas você também frequenta o estádio. Porque o sócio do Corinthians, ele não tem os direitos que tem um fiel torcedor para entrar no estádio, os ingressos. É outro ponto que eu já falei. Eu sou sócio e sou fiel torcedor também. Eu acho até que o sócio deveria ter um tipo de plano junto. Já que você é sócio, você já é automaticamente fiel torcedor. Eu sou fiel torcedor também. Mas eu acho que tem que ser igual. Ele paga os mesmos valores, ele pode ser até só continuar como sócio, querer ser... Mas os valores têm que ser os mesmos e os direitos são os mesmos. São 5 anos para poder votar. É a mesma coisa. Porque o fiel torcedor não é superior ao associado. É igual. É tudo Corinthians. Aí não vamos falar que o fiel é mais corintiano do que o associado. Claro. Então, quer ser? Entra de sócio. Se não quer entrar de sócio, paga o fiel torcedor tem que ser o mesmo valor do associado. Sim. E 5 anos para votar. E 5 anos. Que é o associado hoje, quem entra de sócio hoje, tem que esperar 5 anos para votar. Exatamente. Então, não vejo... o pessoal fala, não, o fiel torcedor... Não tem problema dele votar. É tão fácil. Ele é só entrar de sócio no Corinthians. Ele vai ter o mesmo direito do associado para votar daqui a 5 anos. Eu acho que poderia estender isso aqui ao fiel torcedor. E ele passaria a votar daqui a 5 anos, pagando os mesmos valores. Eu convido as pessoas, venham conhecer mais o clube, seja sócio, porque é tão gostoso. A época de eleição é mais complicada, isso em qualquer lugar, não tem jeito, mas é tão gostoso. Pô, tem diversos bares, restaurantes, o parque aquático lá, piscina de onda, tudo, um monte de campo de futebol, quadra de futevôlei. Cara, tem muita coisa lá que o clube oferece. É uma estrutura ótima, fantástica. As quadras de futebol society, enfim. É muita coisa que o clube hoje oferece. Eu acho... Demorei até para começar a frequentar. Sou sócio há muitos anos, mas demorei até. E hoje, puxa, eu adoro. Não me vejo sem ir pelo menos no sábado lá. Você lembra quando o Corinthians tinha 120 mil associados? Não lembro. Não, o Corinthians já teve. Já teve. Mas... Por que não ter outra vez? Somos 35 milhões de torcedores. Nós não temos 100 e poucos mil fiel torcedor? Por que não ser associado, voltar a frequentar o clube? É corintiano, gosta do Corinthians. O Corinthians é um todo. O Corinthians não é só time de futebol. Não é. O Corinthians é um todo. Por que não entra de sócio? Vamos passar a ter 120 mil associados. Você tendo 120 mil sócios no clube,
Você tem 120, daqui a 5 anos tem 120 mil com direito a voto. Está resolvido o problema. São diversos esportes, né? Que o clube, que o Corinthians é tradicionalíssimo, né? São diversos esportes. Pô, o judô do Corinthians sempre foi forte, piscina, natação, né? Futebol de salão. O futsal até. Hoje nós temos futebol feminino forte. São várias áreas mesmo. No basquete, não dá para pensar no Corinthians sem o clube. Porque é do povo. E todos os esportes fazem parte disso. Todos. Não dá para pensar só no futebol. Né? Por isso. Só para acrescentar. Se nós passarmos a 120 mil sócios, quanto nós vamos acrescentar de arrecadação no clube? Isso é Corinthians. Se você entrar de sócio, você está ajudando o Corinthians. Se é fiel torcedor, pô, muito bom. Claro que eu quero o fiel torcedor. Mas eu quero ele também dentro do Corinthians. Eu quero que ele ajude o Corinthians como sócio. Eu quero que ele frequente o clube. Aí ele vai poder ser candidato ao conselho. Se ele conseguir ter dois mandatos, ele pode ser candidato a presidente, né? Esse é o melhor jeito de mudar. É participar. Participe o dia a dia, seja sócio, você vai poder ser candidato ao conselho. Claro, tem todas as regras, né? E assim é que começa a mudança. Não adianta ficar só atacando pedra tem que mudar. Vamos fazer mudar, então. Mas tá aí, a mudança está aí, é só entrar de sócio. Vamos ser 120 mil sócios do Corinthians? Vamos fazer o Corinthians grande como sócio, com grande arrecadação? Fiel torcedor, venha com a gente. Isso aí. Venha, tenha o direito de voto, tenha o direito a ser conselheiro, tenha o direito a ser candidato a presidente. Trabalhe junto conosco. É isso mesmo. É isso que a gente precisa. Agora, seu Eli, fala para mim aqui os seus 11 jogadores e o técnico. Será que é muito ruim se eu pedir para o senhor colocar nessa lista também o presidente? Não é fácil. Então vamos falar só de jogador, não tem problema. Não é fácil porque eu trabalho com muitos presidentes e muitos bons presidentes. Tá certo. Então vamos só de eu falar nome de um ou de outro, eu vou... Com o senhor, Essa aí foi para pegar o senhor, não tem problema. Mas então, os jogadores. Os jogadores, no gol, por exemplo, eu vi jogar 2 grandes goleiros. Eu fico na dúvida, inclusive, Gilmar e Cássio. Putz. Porque aí você vai me falar, pô, quem era o melhor? Eu posso falar para você o seguinte, não sei quem é o melhor, mas só que o Gilmar foi campeão do mundo 2 vezes. Em 58 e 62. Não que eu estou menosprezando o Cássio, pelo amor de Deus. Eu entendo, é história, não tem jeito. Eu acho que o Cássio, melhor goleiro dos últimos anos no Corinthians. Então, para me escolher, como eu acompanho o Corinthians há vários anos, como eu falei para você, vai 60 e tantos anos, então eu vi o Gilmar jogar também. É que tem aquele que mais te marcou, pelo menos para mim, por exemplo. O Cássio é o maior ídolo para mim, mas para mim o Dida marcou demais. Então, por exemplo, o Cássio é meu amigo. E o Gilmar, eu era pequeno, ia ver ele jogar. Então, para mim, o Cássio, eu vou falar Cássio, que é meu amigo, eu estou vendo ele jogar, eu acompanho ele desde que ele chegou no Corinthians. Então, vou pôr o Cássio como goleiro. Tá, lateral direito. Zé Maria. Zé Maria, não tem como. Não tem como. Apesar que o Fagner tem a história dele brilhante, né? Putz. Mas eu acho que o Zé Maria é difícil. Se bem que o Fagner ainda tem um tempo aí ainda que dá para conseguir mais coisas ainda do que já conseguiu. Que o Fagner, para mim, é brilhante. Nossa, eu adoro ele. Putz, acho... Eu gosto do Fagner, mas o Zé Maria marcou mais, na minha opinião. E na zaga? Na zaga, nós temos o... Como é que é o nome dele lá? O paraguaio? O Gamarra. O Gamarra. Todos colocam ele, não tem como, né? Então, o Gamarra. E o quarto zagueiro é o Amaral. Muito bom jogador. Nossa, como jogava bem esse. E lateral, sim, é Vladimir.
Volante. Volante. Eu gosto muito do Ralph. Mas eu vi um volante jogar em 51 que era bom demais. É que a turma, poucos viram jogar, chamava Roberto Belangeiro. Roberto Belangeiro. Nossa, jogava muito. Jogava muito. Era clássico. Muito bom jogador. Mas eu vou ficar com o Ralph, que é mais recente. Tá. E meio de campo, tem o Sócrates, e tem o Renato. Aí tem bastante gente, né? Eu colocaria Ralph, Renato, Sócrates e Rivelino. E na frente jogar com Marcelinho e o Ronaldo. Marcelinho e Ronaldo, Para mim também o Ronaldo, sensacional. Para mim seria esse. Marcelinho, para mim no coração, briga entre ele e o Cássio ali de maior ídolo. Ainda o Marcelinho, para mim, é meu maior ídolo. Falando de Corinthians. Na época dele, ele era aquele jogador provocativo que vestia camiseta, né? E o que ele batia na bola era brincadeira. O Cássio, pelas conquistas e por tanto tempo tá tão regular e tudo, mas ele já é um cara mais tranquilo, mais comedido, não provoca ninguém, nada dele. Agora, o Marcelinho, quando jogava clássico, putz, era maravilhoso ver ele. Mas é isso aí. Eu tenho muito a agradecer ao senhor de ter vindo até aqui, bater esse papo de corintiano comigo. Agradeço de coração, é sensacional. Para mim é um momento único, porque o senhor que participou de tanta história, o Corinthians é tão gigante hoje por todos que passaram lá. E o senhor tem a sua história ali gigantesca. E sendo bem honesto com o senhor, eu converso com bastante gente lá e não tem um que não fala com carinho do senhor. Pode ser situação, oposição, muita gente já veio elogiar. Não tem um que fala, o seu Eli é gente boa. Obrigado. Então, muito obrigado por estar aqui, obrigado pela sua presença, pelo tempo, pela disponibilidade e por tanto que o senhor prestou. Obrigado pelo convite. Imagina. E obrigado a toda a comunidade corintiana, nossa torcida, aos corintianos em geral. E dizer o seguinte, para mim, Corinthians é tudo, Corinthians é a minha vida. Vai, Corinthians! É isso aí, vai, Corinthians. Rapaziada, papo sensacional. Aqui só quer o bem do Corinthians, nada que é tirado do Corinthians, é pro Corinthians. Então, poxa, acompanha a gente aí, dá o like, se inscreva. Obrigado a toda a rapaziada que tem acompanhado aí. Putz, o trabalho tá muito legal e vamos que vamos. Se Deus quiser, a Sul-Americana aí vamos chegar, vai dar certo ainda. Fiel, deixa o like, se inscreve. Obrigado por acompanhar. Vai, Corinthians! Seu Eli, obrigado. Não. Sensacional. Senhora, putz.